Olá, meus queridos, graça e paz. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre oração. E nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você está aí perto de uma, no livro de Gênesis. Também, se você não tiver, acompanhe comigo. O texto é Gênesis capítulo 32 e o versículo de 9 a 12, que diz assim: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que, porventura, não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém, queridos? Muito bem. Aqui nós temos uma questão muito importante a tratar nesse momento. Trata-se de uma oração, a oração de Jacó. Jacó, depois de ter se separado, logo após a posse da sua primogenitura, lógico, brigou com seu irmão e depois ele foi obrigado a recorrer à oração. Muito bem. A oração, amados, nós precisamos analisar algumas coisas. Na sua oração ele se humilhou. Em primeiro lugar, Deus nos abençoa quando nós nos humilhamos. E é muito importante meditarmos nessa passagem, da humilhação de Jacó. E ele mesmo, sendo rico, ele se humilhou perante seu irmão Esaú. E ao mesmo tempo ele também não bastou se humilhar, ele bolou uma estratégia para que o seu irmão o aceitasse. E a estratégia foi dando-lhe as formas de agir. Como? Ele bolou um plano entre pegar alguns bens seus e dar ao seu irmão, para que ele não viesse observar o seu passado. Outras formas de oração, queridos, que encontramos, é um coração que toca, no coração de Deus, é de nós estarmos dessa forma, humildes diante do Senhor. E lá no livro de Hebreus, ele diz como nós devemos chegar a Deus. Preste bem atenção nessa leitura. Ele diz aí no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e o 23. Ele diz assim: cheguemos, pois, com verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Aí está esse versículo 22, como ele chega diante de Deus. Primeiro, com inteireza de fé.
Muitas vezes nós vamos à oração e nós mesmos que estamos orando, temos dúvida se Deus vai ou não nos responder nas nossas orações. Ora, se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós dizemos que Deus nos atende, se nós dizemos que Deus é o nosso Pai, se Deus responde às orações, por que nós temos que ir diante dele com dúvidas? Não há lógica. Por isso que muitas vezes nós somos verdadeiramente decepcionados nas nossas próprias orações. Ou seja, porque nós não estamos íntegros ou inteiro na nossa convicção de fé. Entende? Então é necessário que tenhamos verdadeiramente essa condição. No versículo 23, ele diz assim, do versículo lá de Hebreus 10, ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, meus queridos, Deus prometeu para que nós tivéssemos essa certeza de fé. O que ele nos prometeu? Ele diz que aquele que vai a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Lá em João 15, ele diz que tudo quanto nós pedimos a ele, se nós cremos, ele nos atende, para que o seu nome venha a ser glorificado através dos nossos pedidos, das nossas orações respondidas. Você está me entendendo como é que funciona a fé? É preciso, irmãos, que tenhamos essa condição, essa sabedoria divina de que quando nós pedimos a Deus, ele nos responde. Porque isso é prazeroso para Deus. Fazer cumprir a sua palavra. E quando ele cumpre a sua palavra em nós, o primeiro a regozijar-se é o próprio Deus. Ele se satisfaz em atender a nossa oração, o nosso pedido. Quando a gente se reúne, irmão, seja em qualquer lugar, ou você mesmo sozinho esteja em qualquer lugar, Deus está velando para fazer cumprir o que lhes pedimos. Está me entendendo? Deus, ele tem prazer nisso. Ele faz com que tenhamos essa condição. E lá em 2 Crônicas, no livro das Crônicas, na segunda crônica, no capítulo 7, no versículo 15, ele diz lá na sua palavra: e agora estão, olhe só, atento, ou aberto os meus ouvidos e atento os meus olhos para a oração que está feita neste lugar, ou a oração deste lugar. Então, meu querido, você pode ter certeza que Deus te responde. Você pode ter convicção que Ele está pronto para te responder. Ele quer te responder. Agora, você viu lá no início, nós temos que estar com inteireza, convicção de fé. Nós temos que estar firmes, buscando a Deus, sabendo que Ele vai literalmente nos fazer cumprir o seu querer. Fazer os cristãos hoje entender isso, meus queridos, é que está difícil. Porque, primeiro, nós não temos mais, desculpem a colocação que eu vou fazer aqui, eu não quero quebrar o sentido da palavra de Deus, mas o que diz, está difícil encontrar cristão com entender com humildade. Meu Deus, como está difícil encontrar um irmão humilde hoje. Não é verdade? Haja vista que nós temos visto na televisão, na mídia, e em todo lugar que você encontra os cristãos desafiarem a Deus, ao invés de se humilharem diante de Deus.
os cristãos eles têm uma ousadia que, ao invés de eles pedirem a Deus, é ao contrário, eles querem mandar em Deus. Eles querem determinar a Deus e dizer o que Deus tem que fazer. Eu acho tão interessante aquela música do grupo Logos, que o evangelho já mudou. Ontem as pessoas se achavam servo, mas hoje eles se acham Senhor. É um trecho da música do grupo Logos, o qual eu admiro por ele ter tanta, digamos assim, tanta características que traz com que Deus possa estar fazendo com que aquela música dele seja propagada, né? Porque verdadeiramente, irmãos, hoje os cristãos, ao invés de se humilhar, eles querem realmente mandar em Deus. O texto que nós acabamos de ler, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 15, ele diz que agora meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Se você analisar um pouquinho antes, se você fizer uma introspectiva do que você tem falado com Deus e voltar um versículo antes, né, que é aquele chavão que todo mundo conhece: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Então ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, como isso está difícil de ser encontrado no meio do povo de Deus. O povo de Deus não quer literalmente entrar nesse versículo. Ele quer somente receber as bênçãos. E é por isso que Deus disse no versículo antes: se eles se humilharem, se eles se dobrarem, se eles se arrependerem, se eles buscarem a sua face. Aí ele diz, o versículo 15 aí, ó: agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Vamos trocar um pouquinho aí, né? Ou em qualquer lugar que você estiver. Então, a oração que você estiver fazendo em qualquer lugar, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão ali, lhe buscando para cumprir a sua palavra. Amém? Então, meu querido, a oração ela precisa ter essa característica de humildade, de arrependimento. Deus quer que você seja uma pessoa que busque a Ele. O que Jacó fez aqui foi se humilhar diante de Deus, diante do seu irmão, para que ele pudesse lhe aceitar de volta o que ele tinha perdido, o estrago que ele fez, usurpando a sua primogenitura, tomando dele o seu direito de primogênito. Aí, amados, eu quero encerrar dizendo para você o texto de Hebreu de Oséias, no capítulo 14. Ele tem esse texto aí, é muito importante. Eu queria lê-lo com você para você entender como funciona as coisas de Deus. E Oséias, capítulo 14, ele diz assim, olha, versículo 1 e 2: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Aí está, meus queridos, como a oração. Nós devemos nos converter, devemos voltar-nos para Deus, para que Deus possa nos atender. E a semelhança de Jacó, nos humilhar. Depois que Jacó se humilhou, ele logo em seguida
ele se depara com o Val de Jaboque, ou Vale de Jaboque, onde ali ele passa a noite inteira lutando com o anjo para ter a bênção. Foi luta que Jacó enfrentou, mas ele saiu dali abençoado. Após ele passa o Jaboque, ele depara-se com seu irmão. E ali ele colocou o nome daquele lugar de Peniel, porque ali o Senhor o abençoou. Mas é interessante que logo em seguida Jacó teve a sua bênção com Esaú, seu irmão. O abraçou, deu os objetos que ele tinha separado, as ovelhas, o gado, de presente para ele. Ele não quis aceitar, logo mais depois ele aceitou, e aí foi um para Siquém e outro para Sucote, né? Então ali Deus abençoou. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, você possa aprender um pouco com essas palavras, com os textos bíblicos que aqui foram falados. Vamos nos humilharmos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A Bíblia diz que o tempo está próximo, e verdadeiramente está, meu querido. Então vamos buscar a Deus, vamos fazer de tudo para que o Senhor nos entenda pela nossa humilhação pela nossa humildade diante dele. Vamos nos humilhar diante dele, para que ele nos aceite pelo mal que nós temos verdadeiramente causado a Deus pelos nossos pecados, por conta das nossas iniquidades que temos praticado. Aí você pode estar até dizendo assim, mas eu não pratico nada de mal, eu não tenho nada a me humilhar diante de Deus porque eu só faço bem. Não, meu querido, só em você pensar isso, você já é digno de se humilhar diante de Deus e pedir perdão para que Ele o aceite de volta. Amém? Que Deus possa te abençoar. Compartilhe desse texto, dessa palavra com outros, com a sua lista de contato, com os grupos que você tem pertencido, para que outras pessoas possam aproveitar dessa bênção e receber de Deus o seu perdão, e ele possa se humilhar diante de Deus, para que Deus possa o salvar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.